Bom dia, um feliz sábado para você. Estamos iniciando mais um programa da Escola Sabatina. Seja muito bem-vindo. Eu tenho informações aí do programa da Escola Sabatina, né? Não esqueça que o estudo teu e da tua família da lição da Escola Sabatina nada mais é do que alimento para a vida. E talvez você fique pensando, pastor, não fiz assinatura, onde eu moro não tem como comprar lição, né? Eu digo para você que no aplicativo aí do 7Me, né, nós temos agora a Escola Sabatina. Então é só baixar e você então terá, né, a oportunidade de ter a lição da Escola Sabatina para estudar, né, estudar com sua família, e isso realmente é uma grande bênção, né? Que Deus realmente possa abençoar a você e a sua família. Vamos juntos iniciar então este programa da Escola Sabatina deste sábado, cantando o hino de número 530 do nosso inário, O Sábado Chegou. Que alegria podemos, né, estar no dia de sábado num programa da Escola Sabatina. Isso é uma benção. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos conceda um sábado muito feliz na presença dEle. Vamos orar. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado a oportunidade que o Senhor concede nesta manhã de sábado, estarmos aqui juntos para darmos início a esse programa da Escola Sabatina. Que a Tua presença esteja entre nós, em nome de Jesus. Amém. Todos os sábados nós somos aí agraciados, né, com o informativo mundial das missões. Para esse terceiro trimestre de 2021, o excesso, nossas ofertas, irão contribuir, né, para os projetos da divisão norte-americana.
E a carta missionária, né, desta manhã, de sábado, tem esse título aí, né, Cercada de Amor. Então nós vamos agora assistir, né, a esse vídeo, vindo então da divisão norte-americana. Informativo Mundial das Missões. Cercada de Amor. Chanel cresceu presenciando em seu bairro o alcoolismo, as drogas e a violência quase que diariamente. Por conta disso, sua família decidiu enviá-la para uma escola particular em outra cidade ou região. Depois de várias tentativas em outras escolas, Chanel foi matriculada na Escola Adventista Indígena de Holbrook, no Arizona. A escola ficava um pouco distante, mas isso não importava para a família. O importante era Chanel fugir da violência. Foi a primeira vez que ela ficou longe da família, mas isso não foi problema, porque ela conseguiu se virar bem. A única coisa para a qual Chanel não estava preparada eram as aulas de religião. Ela não tinha conhecimento bíblico. Mas lentamente ela começou a ler a Bíblia, aprender sobre Jesus e logo foi batizada. Depois de se formar na escola adventista, ela foi para a faculdade e acabou deixando Deus de lado em sua vida. Nessa época, uma tia de Chanel muito querida por ela adoeceu e a jovem voltou para casa para ficar ao lado da tia. Isso mexeu com ela, e quando surgiu uma vaga para trabalhar na escola Holbrook, ela resolveu ir. Na escola, Chanel voltou a ter alegria na vida e se reencontrou com Deus. Hoje, ela auxilia na coordenação da escola. Há 3 anos, nós ajudamos a construir um ginásio e um centro de saúde na Escola Adventista de Holbrook. Neste trimestre, as nossas ofertas concluirão a construção desse centro de saúde, ampliando o atendimento para essa comunidade indígena. Sejamos liberais. Eu tenho a plena certeza, né, que essas histórias, né, mexem com cada um de nós. E nós podemos ser colaboradores através, né, das nossas ofertas. E já te convido, né, a fazer aí uma provisão aí para o final desse trimestre, aí em setembro, para trazermos ou levarmos à igreja uma boa oferta para auxiliar, né, para que mais pessoas ao redor do mundo, né, possam conhecer a Jesus. Muitas vezes nós não podemos ir a essas pessoas em outros lugares, mas as nossas ofertas, né, a nossa liberalidade pode alcançar essas pessoas. Portanto, te convido, né, a separar já uma oferta especial para ajudarmos a esses projetos, né, do Informativo Mundial das Missões. Nós vamos agora assistir uma bela mensagem musical com a Laura Morena e os Arautos do Rei. E só vejo meus defeitos, vejo quão distante estou do ideal, quão dessemelhante sou do Pai. Levo minhas cargas, levo minhas dores, minhas cicatrizes mostram bem o quanto me feri, me machuquei. Mas Deus, com seu amor me ergueu, com amor me acolheu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade
bondade que dele vem, porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. Eu saio para a vida, pras batalhas dos meus dias, e o desafio é ser como ele foi, só depender de Deus e ver o amor. Peço todo dia, que ele seja o guia. Ponha seu espírito em mim, me torne habilitado pra servir. E Deus, com seu amor me ouviu, sua graça me envolveu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que ele tem, é a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me que eu sigo em frente, e pensando nele eu escolho a vida. O caminho largo já não me seduz, vou andando no caminho estreito, esse é meu jeito, e ele vai comigo. Sim, ele vai comigo. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que ele tem, é a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me bela mensagem musical, né? Esse é o grande amor de Deus por cada um de nós. Vamos orar para darmos início à recapitulação da lição da Escola Sabatina. Bom Deus, bom Pai, mais uma vez elevamos a nossa prece ao Senhor, te pedindo que venhas estar conosco ao recapitularmos a lição dessa semana, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós temos aí, né, o título geral desta semana que passou, terminando hoje, né? O custo do descanso. O verso para memorizar, Salmos capítulo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quando é que Davi escreveu estas belas palavras? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, né? Então, a lição da Escola Sabatina vai nos elucidar isto, né, nesta manhã. Parte de domingo, pegue aí a sua lição, né? Nós temos aí esse subtítulo, né? Cansado e exausto. E aqui nos conta, então, a história de que Davi estava num lugar errado, no horário errado, né? Ele deveria estar à frente do seu exército, mas ele estava ali, né, no seu palácio, sem fazer nada. Um provérbio diz, né, que mente desocupada é oficina de Satanás.
E agora, então, ali da varanda do seu palácio, ele observa, então, uma linda mulher vizinha, né, que estava tomando banho. E aí vem o seu primeiro pecado, a cobiça. Muitas vezes nós pensamos apenas no adultério, né, de Davi, mas houveram outros, né, pecados que se avolumaram, então, ao adultério de Davi. Então, o primeiro foi a cobiça. E como ele era rei, ele não tinha, assim, momentos para pensar que alguém poderia mandar nele, né? Que ele precisava dar satisfação ou coisa parecida. Ele era rei, então ele podia fazer o que bem entendia. E ele então pediu para que trouxesse aquela mulher ali, né, para o seu palácio. E ele descobriu, né, que aquela mulher já tinha, né, o seu marido. Mas a Bíblia nos diz que, infelizmente, ele dormiu com ela. Muito bem, acontecendo isso, né, houve então agora, vamos dizer, o segundo pecado, né, o adultério. Então, a cobiça, o adultério. E agora, ele dispensa aquela mulher, né? A mulher vai lá para sua casa e a vida continua. Mas não contava a ele, né, que haveriam mais problemas. Passado um mês, a mulher volta ali para o palácio de Davi e diz: olha, eu estou grávida. E o problema é que o marido dela, Urias, era um dos soldados fiéis de Davi e ele não tinha voltado para casa nesses meses, porque ele estava como leal soldado do exército, leal soldado de Davi, na guerra. E agora o que eu vou fazer? Então vem agora um outro pecado, a mentira, né? E ele então chama a Urias, né? Pede para chamar Urias. Urias chega no palácio e ele então diz: olha, Urias, eu tenho visto que você tem sido um soldado, né, maravilhoso, tem sido um exemplo, mas eu quero te dar aí umas férias, né? Vai para tua casa, fique com tua mulher, com tua família, né? Quero te dar esse presente. Davi, pensando que como rei, né, Urias iria obedecê-lo, então estaria tranquilo o problema, porque naquela época nem DNA, né, exame de DNA existia. Então, ele iria para casa, né, e tudo aconteceria tranquilo. Depois ele saberia que a sua esposa estava grávida, pensando que era dele, o filho, né? Mas Urias, né, disse: não, rei, de jeito nenhum, eu não vou para casa não, onde já se viu. Eu estou lá com vários amigos, vários colegas lá no fronte, e eu vou ficar em casa com minha mulher? Não, isso não, eu vou voltar para a guerra. E Davi insistiu, não teve jeito, ele voltou para a guerra. Então, ele faz agora, né, o plano do quarto pecado: não matarás. Então veja: cobiçar, adultério, mentira e agora, né, o matar. Então ele diz para o seu general: olha, eu quero que você coloque Urias lá na frente do exército, sem nenhuma proteção, para que ele morra. Lógico, o general fez o que o seu rei havia pedido. E agora Urias, né, perdeu a sua vida por ter sido leal a Deus. Bom, é interessante, né, como as coisas acontecem, né? E é interessante que a lição diz assim, né, que a lei existe, né, a lei existe como proteção, salvaguarda e, quando até mesmo o rei a transgride, ele enfrenta terríveis consequências. Infelizmente, né, Davi, ao se portar desta forma, ele trouxe também desgraças para a sua
família, né? E a gente vê aí, na parte de segunda-feira, tem esse subtítulo aí, né? Despertando a consciência, né? E é interessante que agora Deus, então, o que ele faz? Ele envia o seu profeta Natã para trazer uma mensagem, né, de advertência, uma mensagem diretamente do céu e de reprovação por aquilo que Davi havia feito, né? E Natã então foi a presença de Davi. Quando ele chegou lá, ele começou a contar uma história. Ele disse: Rei Davi, você não acredita. Um fazendeiro aí, muito rico, com muitas ovelhas aí, foi visitado aí por um parente. E então, na hora do jantar, olha o que ele fez. Esse fazendeiro muito rico, ele tem um vizinho muito pobrezinho, que tem apenas uma ovelha. E Davi disse: "Puxa, que coisa, né? Mas e daí?" Pois é. Então este fazendeiro muito rico, sabe o que ele fez? Ele foi, roubou aquela ovelha daquele vizinho, que só tinha uma ovelha, matou essa ovelha para oferecer aí, né, para o banquete aí, para o visitante. Vê se tem cabimento um negócio desse. Aí Davi, a Bíblia nos diz que se encheu de furor, né? Ele disse: mas onde já se viu? Esse fazendeiro é digno de morte por o que ele fez. Onde ele já se viu? Se ele tinha já várias e várias ovelhas, por que ele não tomou uma ovelha dele, lá da fazenda dele? Ele foi ter que pegar, né, aquela ovelha única do vizinho que era pobre. Não, esse homem é digno de morte. E a Bíblia nos diz então que Natã disse para ele: pois é, você é esse homem. Você é esse homem. Aí, né, Davi, né, sentiu a dor que Deus sente quando seus filhos abandonam sua vontade, né? Algo fez cair em si, algo quebrantou seu coração. Mas o mais lindo de tudo isso, né, por mais que seja uma história horrível, triste, é de que Deus sempre está disposto a perdoar. Mas a pessoa precisa realmente, né, sentir tristeza por esse pecado, pedir perdão, né, e começar então uma nova vida. Mas as consequências ficam. E Natã disse: olha, infelizmente as consequências vão ficar. E eu tenho uma dura notícia para você. Esta criança, ela vai nascer, mas ela vai morrer. Eu fico imaginando Davi. Ele estava ali agora, com o coração quebrado. Ele percebeu que ele não só tinha adulterado, mas ele tinha cobiçado, ele tinha mentido, ele tinha matado, ele tinha feito coisas horríveis. Mas ele se arrependeu genuinamente. E aí que vem aquele verso maravilhoso que nós lemos, né, no início, o verso áureo: cria, ó Deus, em mim um coração puro. Cria em mim, né, um novo homem. Cria em mim uma renovação do teu perdão. Davi realmente, sinceramente, se arrependeu do seu ato. Mas como eu disse, as consequências ficaram. Ele teve problemas lá com seus filhos, né? Abner não, deixa eu ver aqui o nome. Um é Absalão e o outro me fugiu o nome. Daqui a pouquinho eu já vou achar o nome do próximo aqui, né? Ele teve problema com 2 filhos ali. E não só foi Amon,
Amon. Amon e Absalão. E, além disso, ele teve o problema da morte dessa criança, né? Então, e, com certeza, a notícia se espalhou também por todo Israel. E aí, vamos dizer assim, a moral do rei Davi caiu por terra. Então, as consequências, né, são realmente terríveis. E aí vem a parte de terça-feira, que tem esse subtítulo, né? Perdoado e esquecido. Então, é interessante, queridos, de que agora, apesar de todos esses problemas, né, que a gente citou ali, Natan, né, confrontou a ele com a enormidade do seu pecado, e então Natan, ele diz para Davi, segundo Samuel 12, 13, também o Senhor perdoou o seu pecado. Então isso trouxe para ele, né, ânimo. Vocês lembram daquele ocorrido lá no Novo Testamento, né? Quando Jesus, ele disse, olha, perdoados estão os teus pecados, levanta-te e anda. O levantar e andar foi algo maravilhoso na vida daquela pessoa. Mas o mais, né, aquilo que realmente fez a diferença na vida daquele homem, foi a frase que Jesus falou, perdoados estão os teus pecados. Porque na cabeça do judeu daquela época, pensavam eles que se ele tivesse algum problema físico, alguma enfermidade, era porque ele era muito pecador, ou então seus pais, e ele estava sendo castigado. Então, quando Jesus falou assim, perdoados estão os teus pecados, ele não precisava nem curá-lo da sua enfermidade, da sua paralisia. Não precisava fazer isso, não. Porque nada melhor do que uma consciência limpa, tranquila diante de Deus. O resto é consequência. Então, Davi, ele iria passar, né, pelo problema da morte da criança, briga entre o filho Amon e Absalão, até a morte de Absalão também, puramente, né? Como eu posso dizer, ele perdeu toda a moral com o povo de Israel, mas, o que mais importava era esta frase lá de 2 Samuel 12, 13. Também o Senhor perdoou o seu pecado. Aí o que Davi fez, né? Nós temos aí o Salmo 51, né? No Salmo 51, Davi abriu seu coração e o que ele fez? Ele confessou os seus pecados. Então, o clamor por misericórdia foi um apelo ao amor de Deus e à sua compaixão. Ele ansiava por renovação, né? Então, a lição aqui nos diz que quando consideramos, olha que interessante, quando consideramos o custo do descanso em Jesus, devemos primeiramente reconhecer que precisamos de ajuda. Somos pecadores e necessitamos o Salvador. Confessamos nossos pecados e clamamos ao único que pode nos lavar e renovar. E aí, quando fazemos isso, somos encorajados, mesmo sendo um adúltero, manipulador, assassino, que tinha transgredido pelo menos 5 dos 10 mandamentos, Davi suplicou o perdão de Deus. E aí, amados irmãos, Deus perdoou o seu pecado. Repito, Deus perdoou seus pecados, renovou a Davi, né? Mas as consequências, né, do seu ato, ou dos seus atos, né, permaneceram. Né? Na parte de quarta-feira, tem esse subtítulo aí, né? Algo novo. Davi confessou seu pecado sem tentar desculpá-lo, nem cumpri-lo. Né? Isso é algo muito importante. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós não podemos dizer assim, olha, Senhor, eu estou confessando esse meu pecado, mas também um monte de gente faz a mesma coisa. Então eu sou vítima aí do sistema. Sou vítima desse mundo do pecado. Não, isso não é um arrependimento sincero. Quem sabe seja um remorso.
mas arrependimento não. Então, Davi, ele não tentou encobrir ou então jogar, né, a culpa do seu pecado para outras pessoas. Ah, olha, eu estava ali tranquilo no meu palácio, o que que essa mulher tinha que estar ali seminua? Ou tantas outras, né, desculpas que muitas vezes nós damos por causa que vivemos um mundo cheio de pecados. Então, eu cometi isso porque não há desculpas para isso. Nós devemos reconhecer a nossa culpa, devemos confessar a nossa culpa, né, o nosso pecado, e pedir perdão a Deus. É interessante que a meditação matinal de ontem, né, quem leu, até foi da senhora White, lá extraída da meditação matinal de 1977. Ali diz que a gente tem que ficar o quê? Policiando a cada dia. Ficar vigiando. Porque Satanás vai tentar de todas as formas, né, trazer o velho homem a nós. Então nós temos que nos renovar a cada dia e pensar o seguinte: se eu não estiver com Deus, o que vai ser da minha vida? Né? Então, Davi, ele entendia que as vitórias futuras não viriam dele, mas apenas de Deus, à medida que ele dependesse totalmente do Senhor. Então, não é porque a gente fez um pecado lá no passado, né, pedimos perdão, aí Deus nos perdoou. Aí a gente pensa assim, bom, eu já fui vacinado. Veja que até esse coronavírus aí, né? Estão dizendo aí que vai precisar de repente de uma terceira dose, ou quem sabe, todo ano nós vamos ser vacinados. Vai entrar aí no calendário de vacinação. E não vai ser o suficiente. Então veja, eu caí naquele pecado. Eu sofri muito com aquele pecado, mas agora eu já tenho essa vacina, não vou cair mais. Cuidado, é isso que Davi tinha entendido. E por ele só, ele não conseguiria vencer as tentações futuras. Mas se ele estivesse completamente dependente de Deus, aí sim, ele seria o quê? Vencedor. Então aqui na parte de quinta-feira, nos traz então esse subtítulo, né? Refletores da luz de Deus, né? Então é interessante, queridos, né? Qual que era a experiência agora de Davi, né? Davi, ele não conseguiu consertar o tremendo dano que havia causado à sua família por meio de seus atos e exemplo, né? Ele sofreu as consequências e suas decisões e ações. Então isso aqui é uma coisa que vos disse, né, que é a consequência do pecado. Deus vai perdoar os nossos pecados, mas as consequências vão continuar. E Davi sabia muito bem disso. Ele até, a Bíblia nos diz que ele orou, jejuou por aquela criança, né, quando ela ficou enferma. E depois a criança, né, e chorou e tudo. E todo mundo do palácio percebeu isso e ficou muito triste, muito compadecido, né, de Davi e assim por diante. Mas aí quando a criança morreu, nos diz então que ele se levantou, tomou um banho, né, e entrou no santuário e louvou a Deus e tal. Aí todo mundo, mas que história é essa, né? Você deveria estar de luto agora, né? Ele disse, não, enquanto havia esperança, né, da vida para esse meu filhinho, tudo bem, mas agora, né, ele faleceu. Mas Davi sabia da consequência do seu pecado. E ele estava, então, em outras palavras, dizendo, Senhor, tudo bem, tudo bem. Eu sei que eu pequei, eu sei que o Senhor me perdoou, mas eu sei também que a consequência do pecado me acompanhou. E isso é para todos nós, né? Mesmo assim, Davi sabia que havia sido perdoado. E aí eu volto a frisar, esta é a parte mais importante da nossa jornada cristã nesta terra. É o ser perdoado. Porque pecar
todos nós vamos pecar, né, até a volta de Jesus, infelizmente, porque nós estamos nesse mundo de pecados. Nós vamos pecar ainda. Não adianta a gente dizer que não vou pecar nunca mais. Que bom se fosse assim. Mas a gente sempre vai pecar. Mas o mais importante é isso aqui, né? Mesmo assim, Davi sabia que havia sido perdoado. O perdão é algo magnífico. Imagine, né? Você, uma situação hipotética, né? Você está aí com uma dívida com o banco, vamos dizer aí, de 100 mil reais. E aí você diz, puxa vida, eu não sei o que vou fazer. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar isso? E você não dorme, e você se estressa, e você fica nervoso, e você tenta de todas as formas, né, pagar essa dívida e não consegue. Aí você recebe uma carta do banco, né? E ao abrir essa carta do banco, né, você já imagina, puxa vida, o juro foi lá para cima. Mas aí, nesta carta, ao abrir, você encontra a frase, né? Perdoada está a tua dívida. Você não está devendo mais nada para o banco. Já pensou, irmãos? Você devendo, eu devendo 100 mil reais aí para um banco, e de repente eu recebo uma carta dessa de perdão da minha dívida. Como é que você ficaria? Amados irmãos, foi isso que Davi sentiu em seu coração. Ele havia, né, cometido pecados e mais pecados, né, uma sequência de pecados para tentar, né, sustentar uma situação. Mas agora Deus, né, diz para ele, não, os teus pecados estão perdoados. Né? E aí, na parte de quinta-feira, diz aí, né, que ele sabia que, pela fé, precisava crer que um dia o seu verdadeiro Cordeiro de Deus viria e tomaria o seu lugar. Amados, Davi agora estava, né, confortado, porque ele sabia que um dia, né, Jesus viria para trazer realmente o perdão para sempre. Para sempre. Então, queridos, se você e eu fomos longe demais, não nos esqueçamos, né, que ao pedirmos o perdão, confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para o quê? Para nos perdoar os nossos pecados. Mas não se esqueça, devemos ficar atentos para que o velho homem não se acorde novamente. Porque ele está a todo momento querendo se acordar. Então, como Davi, nós precisamos, né, descansar em Cristo. É Ele que vai dar a vitória. Aí na parte, então, de sexta-feira, nós encontramos aí alguns textos, né, do Patriarcas e Profetas, e eu gostaria de deixar com vocês para nós encerrarmos, né? O arrependimento de Davi foi sincero e profundo. Não houve esforço para atenuar seu delito. Sua oração não foi inspirada em nenhum desejo de escapar dos juízos que o ameaçavam. Percebeu a contaminação de sua alma e sentiu repugnância por si mesmo em consequência de seu pecado. Não era unicamente pelo perdão que ele orava, mas pela pureza de coração. Nas promessas de Deus aos pecadores arrependidos, ele via a prova de seu perdão e aceitação. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmos 51, versos 16 e 17. Né? Então, embora Davi tivesse caído, o Senhor o levantou. Davi se humilhou e confessou seu pecado. Enquanto Saul desprezou a reprovação e endureceu o coração na impenitência. Esse episódio da história de Davi é uma das mais fortes ilustrações que nos são dadas sobre as lutas e tentações da humanidade, do arrependimento genuíno. Então, assim como Davi caiu lá nas profundezas do pecado, mas Deus o restaurou, isso nos traz esperança. Você não foi longe demais, ou tão longe demais que Deus não possa alcançar. Né? Talvez você não fez como Davi, cobiçou, adulterou, mentiu, matou. Olha
tudo que Davi fez. E mesmo assim Deus perdoou. Mas uma coisa é verdade. Davi confessou seu pecado e aceitou as consequências. Ele não disse assim, eu sou vítima do meio. Não. Ele viu que ele estava errado e ele aceitou a reprovação de Deus, né? Então, queridos, todos aqueles que se humilharem em confissão e arrependimento, como fez Davi, podem ter certeza de que existe esperança para eles. Amém? O Senhor nunca rejeitará uma pessoa verdadeiramente arrependida. O Senhor nunca rejeitará uma pessoa verdadeiramente arrependida. Que lição maravilhosa de um Deus maravilhoso que está pronto a perdoar, né, e colocar você e eu em um novo caminho. Que Deus realmente possa abençoar a cada um de nós, né? Porque todos nós somos pecadores e falhos, mas podemos saber de que o Senhor está conosco. Ele vai nos perdoar. Basta confiarmos, confessarmos, nos arrependermos, né, e aceitarmos. E haverá o perdão, mas as consequências também haverá. Que Deus nos abençoe para isso, né? Muito bem, então hoje à tarde, né, daqui a pouco, depois aí do almoço, né, você vai tirar uma sonequinha e aí você já vai poder então começar a estudar a lição da próxima semana, né, que tem esse título aí, Venham a mim, né? E eu quero te convidar então a você já tomar a sua lição depois do almoço, né, e já fazer o estudo. Não esquecendo também, se você não foi à igreja por causa da pandemia, responda ao teu CRM, as secretárias têm enviado os links, né? É muito simples, muito fácil de fazer e eu gostaria muito, né, que você participasse, né, desse programa aí da Escola Sabatina, que é o seu CRM. Então, preencha, né, e faça da Escola Sabatina mais forte do que ela já é. Esse hino aqui, 194, é um hino não muito conhecido, mas a letra tem tudo a ver, né, com a lição da Escola Sabatina que nesta semana nós estudamos. Teus pecados brancos se farão. Se farão como lã se tornarão.
muito te dará e feliz se tornará. Amém. Vamos encerrar fazendo uma oração. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado. A oportunidade que o Senhor nos concedeu nesse sábado pela manhã, de estarmos juntos, desfrutando desses momentos preciosos que é o programa da Escola Sabatina. Que Tu continues conosco nesse sábado, que possamos nesse sábado sentir o Teu perdão, o Teu carinho, o Teu abraço por cada um de nós. Dá-nos então um sábado muito abençoado, em nome de Jesus. Amém. Que bom, queridos, que você esteve comigo aí até esse momento, né? Desfrutando então das benesses, né? Do programa da Escola Sabatina. Como é bom o programa da Escola Sabatina, né? É um momento especial. Eu quero te convidar a replicar, né, esses programas que você assiste, né? Nós fazemos aí os programas evangelísticos aos domingos, culto e oração às quartas, Escola Sabatina aos sábados. Replique isso aos seus amigos, a interessados, né? Para que o evangelho possa crescer, né? E você possa ser esse agente. Então, não só assista para si mesmo, mas passe isso para outras pessoas. Que Deus abençoe, que você tenha um feliz sábado. E se Deus nos conceder, então, a oportunidade de estarmos juntos no próximo sábado, né? Nós vamos ter, então, um próximo encontro. Que Deus esteja com você e um feliz sábado.